Senhor presidente, nobres colegas, queria dizer que é um debate importante que a gente está realizando nesse momento aqui. Vereador Fiuza, vereador Pedro, os demais colegas se pronunciaram. Porque, como disse o vereador Lucas, nem sempre nós tivemos essa conversa amistosa na casa. Não nessa legislatura, acredito que nesse assunto, né, da questão das religiões, foram debates relativamente tranquilos. Ocorre que essa discussão ela é fundamental porque nem sempre algumas religiões tiveram espaço e outras sempre tiveram. É sobre isso que nós precisamos falar. Além do fato de que quando a gente fala sobre povos tradicionais e comunidades, né, e religiões de matriz africana, nós não estamos falando apenas sobre religião. Nós estamos fazendo justiça com a história do Brasil. Nós estamos falando sobre a nossa cultura e sobre os povos que são diferentes e precisam ser respeitados como diferentes na legislação brasileira. E eu estava ali aqui lendo a exposição de motivos e percebi que são avanços importantes, né? O Conselho vai deixar de ser 50%, 50%, né, paritário, para ser tripartite e vai ter representação do poder público, da sociedade civil e dos povos de terreiro diretamente. E tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu defendo para todos os conselhos, porque quando a gente fala de conselho, a gente está falando de participação social. E só se faz gestão, né, uma gestão de fato que atenda aos interesses da população, quando nós priorizamos a participação social. É que a presidência e a vice-presidência vão ser ocupadas apenas pela organização da sociedade civil e pelo segmento, né, dos povos diretamente, não pelo governo. O governo vai poder ocupar a secretaria e outros espaços. Isso demonstra, de fato, um espaço para a sociedade, né? Quando a gente está falando de conselho, a gente está falando de um espaço que vai fiscalizar, vai acompanhar, vai propor as políticas públicas. E quando a gente dá o espaço de poder, de fato, para os segmentos interessados, é assim que se faz democracia. Uma gestão pública não pode ter medo de conselhos, pelo contrário, a gente precisa fortalecer, por isso é fundamental esse debate que nós estamos fazendo aqui hoje. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigada, vereadora Andressa. É justamente isso, os espaços de controle social, eles requerem necessariamente uma participação ativa das pessoas que compõem aquele tema. E aqui nós estamos falando de um tema que, infelizmente, ainda hoje é acometido pelo preconceito, pelo ódio. Então, quando esta casa trata desta forma com que está tratando, com tanto respeito, mesmo tendo uma diversidade de ideias muito grande, eu acho que tem que servir de exemplo para a nossa sociedade, de como que nós precisamos olhar para a questão das nossas crenças, para a questão da nossa fé, para as questões que dizem que a gente não pode impor ao outro aquilo que está dentro de nós, que a gente precisa respeitar o outro, entender a importância que aquilo tem na vida do outro. Então, é isso, estamos falando de uma religião que ainda sofre muito com o ódio na nossa sociedade e que, então, essa discussão e a forma com que ela aconteceu sirva de exemplo para que a gente trate de uma maneira diferente na nossa sociedade. Obrigada, vereadora Estela. Então, eu acho que é importante reforçar que nem sempre todas as religiões tiveram respeito e espaço de diálogo, né? Como a religião, essas religiões, vereador Lucas, o senhor muito bem trouxe aqui, e nós vivemos uma era em que se distorce em tudo, em que segmentos ainda são criminalizados, né? Nós mesmos, os comunistas, geralmente as pessoas dizem, porque comunista é ateu e defende o ateísmo e não sei o quê. Eu já fiz provocações para o nosso partido mesmo e para as pessoas que falam isso, de fazerem uma pesquisa com os comunistas brasileiros e vejam quantos se consideram ateus. Se eu for pegar o exemplo nosso de Caxias, vai ser nem 5%, eu tenho certeza disso que eu estou falando. Nós temos pessoas evangélicas, nós temos pessoas, né, das religiões de matriz africana, nós temos pessoas católicas, nós temos pessoas espíritas, nós temos de tudo no nosso partido. E quem iniciou esse debate sobre intolerância religiosa no Brasil foi Jorge Amado, um escritor comunista brasileiro que, inclusive, fez emenda à Constituição e que possibilitou que a religião oficial do Brasil não fosse a católica. Porque se nós estamos falando em Estado laico, a gente não pode dizer que o país tem uma religião e que as pessoas que são de outras não serão respeitadas. Então, se criam diversas distorções para criminalizar e colocar num lugar, né, pessoas e segmentos, enfim. E, como eu disse, os comunistas são taxados de várias coisas. Eu mesmo já ouvi aqui nessa casa que, quando eu falei que eu era cristã,
as pessoas duvidaram, eu digo, às vezes querem saber mais da gente do que a gente mesmo, mas nós temos certeza das nossas defesas e é fundamental que a gente possa apoiar, sim, iniciativas da sociedade civil e dos segmentos que nem sempre tiveram espaço, mas que terão o seu espaço e que têm o seu conselho, que cumpre um papel fundamental na nossa sociedade. Por isso, a bancada do PCdoB votará sim, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa. Próximo.